O 7 é a minha meditação para a igreja, mas eu vou ler do primeiro, tá bom, irmãos? Capítulo 15, versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. 3. Vós que estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no amor. No meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus, Senhor, aleluia! Poderosas, irmãos. Aleluia. Sabemos que as videiras aqui, elas crescem em toda a Palestina. E todo ano os agricultores, eles podiam ir lá nos ramos, para que as árvores produzam frutos de alta qualidade. É assim que o Senhor vê, irmão, sobre as nossas vidas. Ele é a videira verdadeira. Deus, ele é o agricultor, e tudo aquilo que é em nós, irmãos, aleluia, que não agrada a ele, é que nem um agricultor que vai lá, aleluia, lá diante da árvore e começa a limpar elas. Exaltado para quê, irmão? Para que elas venham dar fruto. Exaltado ao nome do Senhor. Porque é que nem uma fé sem obras, ela é morta. Exaltado ao nome do Senhor. Nós somos esses ramos, aleluia, grudados em Jesus, irmão. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Aleluia. Grandioso Deus, Senhor, aleluia. Exaltado ao nome do Senhor, aleluia. O ramo, aleluia, que não dá fruto é considerado inútil. Aleluia. E as videiras improdutivas são radicalmente cortadas. Os galhos cortados são destruídos, porque não servem para nada. Quantos hoje, aleluia, mediante dentro da casa do Senhor, não está servindo mais para nada. É verdade. Está dentro da igreja, irmão, por estar. Aleluia, está dentro da igreja para mostrar para o pastor, para a direção que está ali. Exaltado, mas como diz lá no 1 Coríntios, quando a gente lê, aleluia, mediante a ceia do Senhor, exaltado que há dentro da igreja muitos que são mortos e que dormem, são muitos assim adormecidos. Exaltado, a palavra já não traz mais efeito, já não tem mais a alegria, aleluia, de adorar a Deus. Aleluia, são pessoas que só estão presentes na carne, porque o Espírito, aleluia, está pensamentos, estão passeando lá fora. Exaltado o nome do Senhor. Há muito entre vós, aleluia, que são mortos, e são muitos, diz a palavra do Senhor. Não é pouco, Jesus. Não. Exaltado, vem para a igreja, adora a Deus, prega a palavra, é verdade, Jesus. Aleluia, exalta ao Senhor, mas é árvore frutífera. Exaltado o nome do Senhor. Já foi dito aqui nessa noite. Exaltado o nome do Senhor. Muitos querem holofotes. Eu quero morar no céu. Exaltado
viviam, aleluia, grudado em Jesus. Aleluia, nós como ramos, exaltando o nome do Senhor, aleluia. Todos os dias pedimos a Deus para que venha nos limpe, exaltando como faz aqui o agricultor, que vai lá e limpa a terra, limpa a árvore, exaltando, tira a folhinha seca, para que venha dar vida, aleluia, para que haja fruto. Nós somos assim, exaltado, aleluia. Muitas das vezes, aleluia, nós paramos para ouvir Deus falar com a gente. Muitas das vezes já fui de aqui no decorrer do dia, aleluia. A gente faz tantas coisas, irmãos, às vezes a gente até se esquece, aleluia, de agradecer a Deus. Então, a primeira coisa que eu faço logo de manhã para me não esquecer, eu já agradeço a Deus. Falo, obrigado, Jesus, pela noite. Obrigado, meu Deus amado, aleluia, porque o Senhor me acordou de manhã, porque enquanto nós dormíamos, exaltado, Satanás estava lá, ó, trabalhando para ceifar nossa vida. Exaltado, não sei por quê, irmão, aleluia. Satanás, aleluia, é que nem já foi dito aqui o outro culto, que Satanás não quer tirar, aleluia, eu e você da igreja. Ele quer, irmão, que você não venha para a igreja. Ele tem o prazer de dar um esfriamento na igreja, aleluia. E aquelas pessoas, aleluia, que não tem compromisso mesmo com Deus, exaltado o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, aqueles que ainda se afastam, aleluia, da presença do Senhor. A palavra aqui vem nos dizendo que aquele, aleluia, que está em mim, ele vai produzir fruto. Aquele que anda no mandamento, aquele que anda na lei, aquele, aleluia, que está na presença do Senhor, esse daí, exaltado, que permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Muitos confiam, né, em carros, em cavalos, em cavaleiros. Muitos confiam na força do seu braço. Muitos acham, aleluia, que tem uma saúde perfeita, aleluia, porque ele corre, porque ele vai à academia, porque ele bebe 3 litros de água por dia, porque ele tem uma alimentação saudável. Se Jesus tirar da tomada, você não anda, não fala, não caminha. É verdade, Senhor. Você não é nada. É verdade, Senhor. Somos dependentes de Ti. Nós não somos nada, irmão. Aleluia, nós não somos nada sem Jesus. Porque sem mim nada podem fazer, diz o Senhor. Aleluia. Nós não somos nada, nós somos pó da terra. Hoje nós estamos de pé. Amanhã, hoje nós estamos de pé agora nesse momento. Daqui a pouco você pode tomar um pouquinho de água e essa água sair errada, parar no seu pulmão. Você não é nada, eu não sou nada, irmãos. É verdade, Jesus. Porque o Espírito Santo. Glória a Deus, Senhor, nós aleluia. estamos aqui com misericórdia. Aleluia. Verdade, Como Paulo Jesus. tinha um espinho na carne. Aleluia. E o Senhor falou para ele assim: olha, só minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. E hoje, aleluia, as pessoas andam do jeito que querem, fazem o que querem. Aleluia, caminham, aleluia, da maneira que agrada a sua carne. Mas não pensa, irmão, aleluia, que vai dar conta da alma para Deus. É, Jesus. Se te pedires a sua alma hoje, aleluia, para onde ela irás? Para onde ela irás? Aleluia. Quantas vezes a gente está em casa, sentado lá no sofá, vendo TV, e de repente dá uma dor assim no lado, assim, né? Já senti, dá aquela dor assim, se você fala: ai meu Deus, o que é isso? O que é isso? Nossa, você não consegue respirar direito. Aí você começa a clamar ao Senhor, e o Senhor fala assim: vou tirar essa dorzinha de você, porque você tem ainda aqui um crédito comigo. É verdade, Jesus. Aleluia. Que Deus é esse, nós ainda temos crédito no céu. Nós ainda temos lá orações, jejum diante do Senhor. Glória a Deus. Exaltando o nome do Senhor. Deus também falou aqui, irmão. Tudo que eu ia falar aqui, ele já deu uma pincelada, mas eu vou repetir. Quando ele falou que Deus rejeita a oração. Rejeita. Jeremias, capítulo 14. Tem 3 orações de Jeremias que o Senhor rejeitou. Deus, ele rejeita a oração, irmãos. A gente canta no louvor que Deus
Que Deus não rejeita a oração, Deus rejeita a oração. Rejeita. Deus fala para Jeremias. Jeremias vai. Aleluia. Ele vai falar, ele vai lá orar e interceder pelo povo. E Deus fala para ele assim: não, Jeremias, intercede por esse povo, não. Eu não vou ouvir não essa oração, não. Está aqui, irmãos, ó, Jeremias capítulo 14. Rejeitada a primeira intercessão de Jeremias. Capítulo 14, versículo 7. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por nós, do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. A Jeremias orando. Ó esperança de Israel, o Redentor, Senhor, no tempo da angústia, porque serias como os estrangeiros na terra e como viajante que se desvia para passar a noite? Porque serias como homem surpreendido, Jeremias orando como valente que não pode salvar, mas tu, ó Senhor, está em nosso meio e somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre esse povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por esse povo, para o bem dele. Deus via, irmão, o povo pecando tanto. Sabe, irmãos, por isso que nós temos que ser inteligentes quando nós vamos orar. Às vezes as pessoas pedem para a gente ir nas casas orar, e às vezes eu falo: não vou. Por quê? Porque não é para mim ir. Aí o pessoal fala assim: nossa, mas você é chato, hein? Eu falo: não vou não. Sabe por quê? Porque é pecado em cima de pecado. Você vai lá, pega um jugo que não é seu. Pega um jugo que não é seu. Porque não é para você com a mão, onde o Senhor não quer nem abençoar mais. Irmão, tem casa, tem vida que o Senhor não quer nem abençoar. E olha que a palavra do Senhor vem nos dizendo que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Tem pessoas, irmãos, que por si própria ela já é amaldiçoada. É verdade. Não adianta você pagar de jejum e de oração, não. Não vai adiantar. Quantas das vezes o Senhor fala para mim e para você assim: ó, eu vou tratar com fulano de tal, não peça misericórdia. É para o Senhor dizer assim para você: ó, não olhe por ele não, porque eu já estou rejeitando. Como o Senhor disse ali para Saul, quando, né, que Jessé estava lá, né, irmão? Samuel, né, ficava: ai, Jesus, você precisa de Saul? Tadinho de Saul. Aí Deus falou assim: por que tu fica orando por Saul? Eu já o rejeitei. Olha, irmão, Deus rejeita a pessoa, rejeita a oração. E a gente quer acreditar que Deus ama todo mundo, irmãos. Mas tem pessoas que já estão rejeitadas pelo Senhor. Sabe por quê? Porque a maldade predomina. Aí o Senhor vem e fala assim: olha, eles, disse o Senhor, não rogues por esse povo não, para o bem dele não. O povo pecador. Eu estou falando, e o povo está pecando. O povo que mais erra, irmão, é o povo de Israel. Né? Porque a palavra do Senhor vem nos dizendo que é melhor que você não conhece a palavra do que você conhece, né? E não põe em prática. É verdade. Como fala em Salmo 1, né, irmão? Medita, como a palavra, medita nessa palavra de noite, porque aí você não vai sair por aí pecando errante, exaltando o nome do Senhor, aleluia. Muitos se acham muitas coisas, irmão, mas o Senhor deu um apertinho no fôlego de vida, no sopro de vida, exaltado o nome do Senhor, aleluia. Nós não somos nada, exaltado, nós respiramos o ar que sai do pulmão de Deus, aleluia. Quantas pessoas o Senhor tem tratado? Muitos, o Senhor tem tratado com muitos. Exaltado o nome do Senhor. Eu conheço pessoas, irmãos, que não cortavam nem a ponta do cabelo, porque era pecado. E aí aconteceu uma situação
que eu tive que cortar o cabelo dela aqui, ó. Bem curtinho. Ah, mas eu não queria cortar o cabelo. Eu falei, você não devia estar com quem você está. Devolvendo essa palavra, tá bom? Se nós andarmos nos mandamentos do Senhor, tudo que nós pedimos para Ele, crendo, nós receberemos. Aqui, ó, rejeitada a segunda intercessão de Jeremias, Jeremias capítulo 14, versículo 13. Então disse eu, Senhor Deus. Aí, irmão, a gente tem gente de falar com Deus, né? Senhor Deus. Jeremias vai lá, bem mais se falar com Jesus. Então disse eu, Senhor Deus. Eis que os profetas dizem: não vereis espadas, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste ano. Glória a Deus. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhe falei visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo, não que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu tenha mandado. Dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidas. Eita, serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizaram serão lançados nas ruas de Jerusalém. Por causa da fome e da espada não haverá quem o sepulte a ele. As suas mulheres, seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre ele a sua maldade. Portanto lhes dirás essa palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está profundamente golpeada de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí mortos à espada. Se entro na cidade, ali estão os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Meu Pai. Falsos profetas, profetizando que Deus não mandou. Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. Quantas eu recebi? Muitas. Mas a palavra do Senhor fala que eu não posso julgar o profeta, eu posso julgar a profecia, irmãos. Então eu pego o que me é dito, se tiver base na palavra, mas se cumprir, se não tiver, é Deus, irmãos. E o Senhor rejeita. A terceira, que o Senhor rejeitada, a terceira intercessão de Jeremias. Olha, irmão, um profeta que falava com Deus, que Deus levou ele lá na casa do oleiro. Depois dessa intercessão, depois que o Senhor rejeita as 3 orações que ele faz pelo povo, são intercessões, irmão. São intercessões. Intercessões é diferente de oração, de clamor, de súplica. São intercessões, irmão. É uma oração que ela é feita lá da sua alma, sabe? Assim que você fala assim: Deus, olha, esse povo ele pega diante do Senhor, mas eles são um povo que eles se arrependem. Eles se arrependem, Senhor. O Senhor fala assim: você não conhece esse povo, gente. Eles se arrependem agora, daqui a pouco eles vão fazer o que eles faziam, vão fazer outra coisa pior. E depois eu perdoo, eles vão pecar de novo no mesmo pecado, o pecado que fizeram, e outro pecado novo. Aí o Senhor perdoa, eles vão pegar no primeiro, no segundo pecado, e assim vai, irmãos. Você conhece pessoas assim? A gente conhece gente assim. Acaso já de todo rejeitasse ajudar? Jeremias insistiu na oração, irmão. Aí Jeremias assim: acaso Deus já de todo rejeitasse ajudar? Ou aborrece a tua alma a Sião? Porque nos feristes e não há cura para nós? Aguardamos a paz, porque o Senhor tinha prometido paz sobre Israel, sobre Judá. E nada há de bom. O tempo da cura, e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade, a nossa iniquidade. Quando eu peco, saber que é pecado, irmãos. Iniquidade de nossos pais,
porque temos pecado contra ti. Pecado sabendo que era pecado. Sabia que era pecado pecar. Aleluia. Não nos rejeite por amor do teu nome. Não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem o céu de si mesmo dar chuvas? Não és somente o Senhor nosso Deus e que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Oração de Glória a Deus. Uma oração tão bonita. Aí vem Deus e responde ele essa oração. Lá no 15, disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se eliminará para esse povo. Lança-nos diante de mim e saiam da Glória a Deus. Olha, irmão, que Deus fala para o povo, mas nem se Moisés e Samuel pedisse para mim, tem misericórdia desse povo, eu não fazia. Agora faz favor para mim, sai da minha frente. Mas já pensou Deus falando assim para o profeta? Não, você está orando por alguém, Deus fala assim, ó, sai da minha frente. Eu vou atropelar você e esse povo. Irmão, depois vocês leem esse capítulo 14, para vocês verem. Você pega a base da oração e nós respondemos a oração. Depois que Jeremias, aleluia, ele veio aqui falando com o Senhor, ele está, irmão, numa profundidade. Ele era considerado profeta chorando, porque ele chorava tanto pelo povo que pecava. Aí Deus aqui no capítulo 15, no capítulo 10, aqui vai começar assim, ó, o Senhor conforta o seu profeta. Irmão, Jeremias estava tão abatida que o Senhor se compadeceu dele, teve piedade dele. Como o Senhor tem de nós, irmão. Como a gente está orando por um povo de casa rebelde, irmão. Eu falo lá na minha casa, vocês escolheram bonitinho para o inferno. Porque eu só conheço dois caminhos, irmãos. Ou é céu ou é inferno. A minha casa tem uns 3 lá que escolheram para o inferno. E assim, irmãos, aí Deus me usa em revelação, eu passo para eles, aí eles ficam bonzinhos, aí eles começam para a igreja. Aí começa para a igreja. Deus falou porque tem medo. Aí Deus avisa que vai acontecer, Deus te avisar. Aí acontece, não na proporção que ia vir sobre você. É só para saber o que ia acontecer, Deus te deu livramento. Deus é fiel. E é assim que a gente tem vivido, irmãos. Eu falo assim para elas, nossa, vocês estão escolhendo para o inferno, que pena. Meninas bonitas que cantam a Deus. E tudo assim, achando que faz tudo pela força do braço, porque é jovem, tem saúde. Né, Ju? Até falo para Yasmin, né? Yasmin tem 25, amiga? É. 25 anos tem a minha filha. Linda de viver. Uma moça bonita, linda mesmo, bonita. Corpão, mulherão. Irmão, o corpo dela é totalmente de velho, de 80 anos. Tá com o corpo todo doente, inflamado. Filha, agora você voltar para Deus para você ser curada. Tu é casa rebelde, você ainda não entendeu que Jesus está apertando o parafuso. E eu não peço misericórdia, eu só falo assim, Senhor, aperta mais. Aperta mais um. Tem que dar uma apertadinha. São essas orações que o Senhor rejeita. Aí a gente vê lá que lá no 18, Deus leva ele à casa do oleiro. Olha que lindo, irmão. Deus rejeita a oração dele, conforta ele e leva à casa do oleiro. É assim conosco, irmão. Às vezes Deus rejeita a nossa oração. Ele nos conforta e ainda nos dá visão. Esse é o nosso Deus. Nossa, ele é magnífico. E aqui no capítulo, no versículo 7, para nós fecharmos, se permaneceres em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
Tem uma referência lá em Êxodo 24, capítulo 7. Uma referência que tem sobre essa palavra. E também no Salmo 34 vai nos dizer assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Não, o Senhor ele é bom demais para conosco, irmão. Nós somos pecadores errantes. E o Senhor todos os dias, aleluia, tem nos segurado pela mão dele, irmãos. Exaltado, nós não merecemos, mas é por misericórdia, porque o Senhor achou graça e nós sabemos que ainda nós temos muitas coisas para fazer. Se nós ficarmos aqui, olha, na presença dele, na palavra dele, exaltado, olha, e o meu mandamento é esse: amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Um tempo que o amor de muitos tem se esfriado, não é de todos, é muitos. E nós não fazemos parte dos muitos. Nós fazemos parte daquele que ainda ama, irmãos. Às vezes como diz a palavra, suportai uns aos outros em amor a Cristo. Aleluia. Vamos meu louvor lá por irmão Denilson, Jujuba.